Dois, um. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde se você recebeu um chamado, e 93 se você é da Telema, e eu acho que agora foi todos, né? Porque cada vez que vai entrando, vai aumentando, você está agora na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem. Então a gente fez tipo 250 na primeira temporada e agora estamos indo em direção aos 500 entrevistas. E se você veio hoje, a gente vai falar de química oculta, ou química ocultista. A gente vai falar um pouquinho de física quântica, sempre lembrando da oitava lei de Hermes. Se tem quântico no meio e é esotérico, é picareta. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho, chamamos um especialista para falar um pouquinho dessa parte. Mas antes de apresentar nosso convidado, a galera do Boteco do Mayhem, Rodrigo Elutarque, como você está, direto de Minas? Salve, pessoal. Aqui a gente está num dilúvio, basicamente. Hoje choveu 30 milímetros, amanhã vai ser 75. Eita. Diretamente do Morte Súbita, o irmão malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tamussauskas. Boa noite, galera. Mesmo quem está vendo de manhã, aqui no Morte Súbita é sempre noite. Primeira bate-papo Mayhem do ano, vai ser muito especial. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Salve, galera. Feliz 2022 a todos. E vamos aí com mais um tema que eu nunca ouvi falar. E o nosso queridão, lá direto do Japão. Bom dia, Robson. Ohayou gozaimasu. Vamos lá, pessoal. Química oculta. Será que tem a ver com alquimia? Então, e para chamar a gente, Thiago, apresente o seu convidado hoje. Então, galera, hoje a gente vai falar com o João Sebastião, famoso JS, meu amigo de longa data, já trabalhei com ele nestes e em outros planos, e hoje aqui ele está para falar com a gente sobre a química oculta. Tem um pouquinho a ver com alquimia, tem a ver com outras coisas também, tem a ver com tudo, porque a gente vai falar de átomos, de matéria, mas uma visão que a ciência fringe, que a ciência está chegando, já chegou ou ainda vai chegar. E para começar, talvez seja legal o João se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele, como é que ele começou a vida até chegar nesse ponto, como é que ele se interessou por isso e onde ele está agora. Fala aí, João. Tudo bom, galera? Então vamos bater um papo aqui hoje. Bom, eu estou aí com meus 47 anos e eu comecei, não a dizer que eu estudo há muito tempo esse assunto, nem me especializei nesse assunto, mas é um assunto que eu caí e eu percebi que ninguém mais estuda esse troço. Então, deixa eu apresentar isso aqui para o mundo, que pode ser legal. Então, contando um pouquinho da minha história aí, até os 18 anos eu era à toa, vamos dizer assim, né? Não sabia se acreditava em alguma coisa ou em nada. Eu entrando na faculdade, encontrei uma turma de amigos, eu passei 3 anos ateu de carteirinha. Só que eu não falo ateu de carteirinha de brincadeira, não. Você pegava minha carteira, tinha um documento lá, Sindicato dos Messias, religião, ateu. De carteirinha mesmo, tá? Só que eu me interessava por falar esses assuntos, né? Eu não fiquei ateu e deixei o assunto, não quero mais falar disso. Eu queria conversar desse assunto. E aí, era o começo da internet, aquela época. Na universidade, a gente tinha acesso por e-mail, tal, lista de discussão, tal, e eu, não, deixa eu ensinar esses crentes aqui que não existe nada. E aí, na discussão, conversa vai, conversa vem, passou 2 anos nessa discussão, opa, peraí, tem gente demais ou mentindo ou sendo enganada, não está certo, alguma coisa errada não está certa. E aí, não, tem alguma coisa a mais aí. E aí eu desvirei do ateísmo. Essa é uma conversa separada, dá uma palestra só disso. Foi bem bacana esse processo. Bom, resumindo, então, em 96, eu entrei na Rosa Cruz, na Amorque de Curitiba mesmo, e, para mim, aliás, vamos voltar um passo antes aí, né? Eu era ator, mas eu queria entender como as coisas funcionavam, acho que tem mais a ver com o tema de hoje. Então, eu fui fazer faculdade de Física. Cheguei na Física, explicava alguma coisinha, mas não explica como as coisas funcionam. Passei por esse processo aí de sair do ateísmo, então, em 96, eu entrei na Rosa Cruz Amorque. Eu não sei quem é membro, quem não é, bastante gente é membro, é uma instituição grande, né? Então tem muita gente que é membro, é legal.
Eventualmente, depois eu saí, eu fiquei mais de uma década, fiquei bastante tempo. Mas aí, enquanto eu estava lá, eu estudava o que estava lá dentro, não estudava nada fora. Eventualmente, comecei a ler algumas coisas da teosofia. E aí já era 2009, 2008. Eu comecei a ler mais a parte da literatura teosófica, que começou com a Madame Blavatsky, lá atrás, final do século XIX. Tá? E aí eu peguei toda aquela parte dos autores contemporâneos dela que vieram nas décadas seguintes, então de 1880 até 1920, 1930, e alguns autores modernos dessa linha aí. Para mim isso foi bem bacana, eu vou voltar nessa parte aí já já. Tá? E aí isso, aí para mim tinha bastante coisa, explicando como é que as coisas funcionavam. Eu falei, puxa, aqui tá legal, me encontrei e comecei a aprender. E nessa literatura teosófica foi onde eu atravessei esse material da química oculta. Foi um estudo feito lá atrás. E eu, nesse tempo, então, já estava com os estudantes de teosofia modernos. Hoje tem a Sociedade Teosófica no Brasil. E foi onde o Thomas Hauskas viu essa minha palestra originalmente. E aí, dentre esses teosofistas modernos, ninguém estudava essa parte. Tem lá 40 livros dos mesmos autores. O pessoal estudava esses 38 aqui. Esse aqui deixa para lá. Porque é chato. E aí, um outro assunto que eu fui também entendendo paralelamente é que a nossa ciência, além da parte de espiritualidade, a nossa ciência dogmática que a gente tem hoje, de química, de física, de astrofísica, ela tem um dogmatismo que é muito absurdo, né? E não é só dogmatismo em relação ao materialismo, não. Ela tem um dogmatismo nas coisas que ela já, vamos dizer, descobriu. Bateu o martelo, você não consegue mudar a ideia de ninguém. Tá? Inclusive, também foi o Tiago Tamochauskas que me apresentou ali na época que a gente trabalhava junto, um pessoal que estudava umas teorias do universo elétrico. Não tem nada de espiritualidade lá. É simplesmente o pessoal que propõe que na astrofísica você tem uma influência muito maior da eletricidade do que só da gravidade. E muda muita coisa. As explicações de muitos fenômenos da astronomia ficam muito mais simples, ficam, mas assim, centenas de vezes mais simples. E todo mundo ignora. Não, esses caras são charlatães. Quem é da espiritualidade aí sabe. Do mesmo jeito que o pessoal ignora a coisa de espiritualidade, ignora esse pessoal do universo elétrico. Se você põe na busca no Google universo Electric Universe, você vai encontrar as primeiras hits, Electric Universe Debunked, Snopes, lá pelo quinto, sexto hit só que você vai começar a achar material dos caras. Então, mas eu nunca tirei o pé, eu não acabei a faculdade de física, tá? Eventualmente eu saí, é muito chato você aprender baseado em lista de exercício. Fui fazer pedagogia, porque para mim era o extremo oposto, né? E trabalho hoje com computação. Mas eu nunca perdi essa pegada de querer entender e explicar como as coisas funcionam. E foi nesse contexto aí que quando eu peguei esse material de química oculta, eu falei, nossa, isso aqui é bacana, tem umas coisas legais aqui. Você falou da Amor, que tem até um grau lá que até tangencia, né, esse assunto da química oculta, fala de átomos, fala de eletromagnetismo, mas explica para a gente o que é exatamente a química oculta, para o pessoal saber o que vai ser essa palestra. Vamos chegar aqui na palestra, né? Então, a palestra aqui eu propus para o pessoal aqui do bate-papo, eu vou pegar essa minha apresentação de 2014, mostrar para vocês como eu tinha feito na época, o slide, só que o que eu vou falar em cada slide vai ser mais resumido, e aí eu aceito aí ser bombardeado de perguntas para a gente esclarecer as coisas e colocar as coisas novas que eu descobri desde lá também. Então, acho que vale a pena a gente contextualizar alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui o slidezinho principal aqui. João, essa parada que você falou que eu era ateu e tal, eu acho que boa parte da galera do Mayhem já passou por ser ateu em algum momento. Eu tenho visto muito, principalmente eu comecei a ir nos podcasts gigantes e tal, e aí veio um monte de crente, eles começam a assistir, daí primeiro o cara vira e fala, peraí, cara, crente, pastor falou as paradas e tal, e aí o cara fica puto, daí ele vai pro oposto total, né? Ele vira ateu. Ele fala assim, pô, esses pastores só falam merda, só me engana, e aí o cara vai pro ateísmo forte. Mas aí o cara começa a estudar a espiritualidade e ele fala assim, peraí, cara, incorporação, fenômeno mediúnico, tem alguma coisa a mais, e aí o cara vai pro meio, assim, né? É interessante, você já foi direto pro ateísmo e depois voltou pro meio. Foi basicamente isso. Fui direto para o ateísmo e depois... E aí, a hora que eu voltei, eu falei, não, mas aí eu era extremamente cético com tudo, do que eu voltava. Não, alguma coisa pode ser de verdade, outra não. Vamos com calma. Então, eu fui vendo um pouquinho de cada coisa, e cada coisa que eu falava, nossa, mas
E uma coisa legal do ensinamento da MORC é que você realmente consegue ir encaixando qualquer coisa que você vê, eles dão umas dicas de, não sei, acho que provavelmente outras introduções de espiritualidade também, olha que você consegue ver que quando você está no ateísmo, parece que cada um está falando de uma coisa diferente. Não, puxa, o cara que fala de astrologia fala uma coisa, o cara que fala de cristianismo fala outra coisa, o cara que fala de budismo fala outra coisa. E tanto na MORC quanto na teosofia, que são as duas correntes que eu estudei mais formalmente, você consegue ver que não são coisas separadas, é tudo convergindo para a mesma coisa. Né? Você pode estar falando linguagens diferentes aqui, mas tudo converge para a mesma coisa. E hoje eu vou estar usando alguns termos diferentes aqui, eu vou estar usando termos da teosofia. Eu descobri agora que se eu ponho a apresentação de slide, ele pega os 2 monitores e não vejo mais o zoom. Ele quer dar o preview. Né? Mas então eu posso mostrar sem... Eu vou mostrar sem ligar a apresentação full screen aqui. Aí a gente pega só o interior da janela. Share screen. Aí. Essa capinha aqui com cara de word art. Agora sim. Aí. Ótimo. Foi de propósito um pouquinho o word art aqui. Eu só troquei aqui o título. Agora, esse desenho que está aí, essa é a parte mais legal que vocês vão pegar hoje aqui. Esse desenho que está aí é um desenho de um cara, esqueci o ano exato, mas é algumas décadas antes, no século XIX, que chama John Babbitt. Tá? E ele publicou um livro, isso em século XIX, se vocês forem olhar as datas, é antes da nossa química formal, a química dizia o que era um átomo. Eles sabiam que tinha átomo, mas ela considerava o átomo indivisível. Tá? Esses slides aqui dentro tem as datas um pouquinho mais certas. E esse cara aqui publicou um livro falando, não sei o que, é um livro de cromoterapia, na verdade, John Babbitt, e ele chegou lá e lá no meio falou, esse aqui é o desenho do átomo. Não perguntou, não falou de onde ele tirou, o átomo é isso aqui. Tá? E aí eu publiquei ele aqui, esse desenho você acha fácil na internet, se procurar pelo termo certo, é só procurar Babbitt Atom, depois eu posso mandar aí por escrito no chat aí as grafias para fazer as buscas. E eu abro com isso aqui. O público para que eu apresentei essa palestra, então, era o pessoal da Loja Teosófica. Na Sociedade Teosófica no Brasil tem um livro que a gente chama Fundamentos de Teosofia, é um livro que o pessoal geralmente lê. Ele aborda esse assunto. Então, é um desenho, é um assunto que o pessoal até estava familiarizado, eles conheciam um pouco isso aqui. E eles conheciam esses autores aqui. Opa. Vamos passar para o slide. Aí. Então, esses 2 autores foram os que conduziram também a Sociedade Teosófica nos primeiros anos depois da Blavatsky. A Annie Besant foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica, começo do século XX. O Leadbeater, dentro do movimento teosófico, hoje é uma figura controversa, mas ele escreveu muitas obras, uns 40, 50 obras, e os 2 autores, eles têm uma coisa que eu gosto muito, que é o jeito que eles escrevem. Eles escrevem uma coisa bem objetiva, não é uma coisa vitoriana, científica, pau é pedra, e é isso aqui. É um jeito de escrever que me envolveu muito. Quando eu peguei o trabalho deles, eu curti muito ler. Tá? Para alguns tipos de basicamente, eles traduziram Blavatsky para seres humanos, não é? Na verdade, uma das críticas que tem é que talvez nem traduziram Blavatsky. Eles pegaram um subconjunto do que a Blavatsky escreveu, mas o que eles escreveram está bem apropriado para seres humanos, com cabeça, principalmente com cabeça mais científica, com cabeça mais... Vamos colocar um pé na frente do outro aqui, para quem está com a cabeça na ciência. Tá? E se a ciência tivesse abraçado mais a obra deles e verificado que realmente o jeito que o Leadbeater principalmente fazia as coisas era a experimentação científica, ele fazia com grupo de controle, fazia... então, ele tinha faculdades clarividentes avançadas, ele tinha discípulos e amigos que tinham faculdades clarividentes, ele fazia grupo de controle mesmo, ele falava, vamos lá, você olha isso aqui, vê o que você percebe, cada um percebe uma coisa, escreve, depois a gente compara o que cada um verificou. Tá? Era um processo chato, pelo que dá para inferir a partir das obras. E isso tudo, a comunidade científica hoje joga para o lado, porque não existe isso aí, então, se não existe, multiplica tudo por 0 e pronto. Tá? A Annie Besant também tinha capacidades clarividentes legais, ela participou, ela fez muitas das descobertas em conjunto, então ela fazia parte desses pesquisadores que observavam as coisas que a gente vai ver aqui nos slides para frente. Tá? A primeira publicação deles, eu não sei se as primeiras pesquisas foram em 1895, igual está aqui, mas a primeira publicação desses resultados disso foi em 1895.
Eles não tinham parado para fazer um trabalho de química oculta, eles estavam convivendo, tinham uma vivência cotidiana de fazer pesquisas com ocultismo e com clarividência, e numa dessas vezes o Alfred Sinnett, que é uma pessoa que também foi uma figura muito importante no começo do movimento teosófico, convidou eles, já tentaram usar a clarividência de vocês para observar as coisas microscopicamente? O que dá para perceber? Você consegue descer até o nível de uma folha, até o nível de uma célula, até uma molécula? O que é um átomo? E aí eles foram fazendo. Quando chegaram lá, vamos fazer. Eu estava vendo o prefácio do livro de Química Oculta que tem aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, inclusive contando que o primeiro átomo que eles tentaram fazer isso foi um átomo de ouro. E aí o átomo de ouro era muito complicado. Ele falou, nossa, eu estou vendo aqui o negócio, mas eu não consigo nem descrever para você. É muita coisa. E aí eles foram para o hidrogênio. Opa, agora é muita coisa, mas eu consigo contar isso aqui. E aí eles começaram a escrever, começaram a fazer uns esboços, e aí começou esse trabalho. A Sociedade Teosófica, na época, tinha uma revista mensal, não sei se era mensal, que chama Lúcifer. Você consegue achar isso, é bem bacana o conteúdo, para quem gosta dessas coisas, tá? O conteúdo dela você consegue encontrar na Internet Archive. Então, toda a publicação da Sociedade Teosófica, ela tinha a revista The Theosophist, que era onde saíam os artigos da Blavatsky mesmo. Então, muitas dessas coisas foram depois coletadas como livro, você consegue depois achar como livro. Muitas dessas coisas não foram nunca mais coletadas em canto nenhum. E só tem esses artigos nessas revistas originais. E a revista Lúcifer é a mesa coisa. A Teosofista não dava conta do volume de coisa que os caras produziam na época. Surgiu essa segunda revista, Lúcifer. Depois dessa primeira investigação, em 1895, foram feitas outras investigações e foram saindo como outros artigos na revista. Em 1909, eles pegaram esses vários artigos e publicaram um livrinho com o nome de Química Oculta, Occult Chemistry. Tá? Aí isso continuou acontecendo, em 1933 saiu mais uma edição. Tá? Então, na época que eu me interessei, provavelmente em 2014 mesmo, joguei lá nas internets da vida, o dólar estava um pouco mais razoável que hoje, e aí você tinha esse reprint aqui. Vamos pegar aqui. A imagem fica grande aí? Legal. Fica. Então, Occult Chemistry, Clairvoyant Observations on the Chemical Elements. Edição ilustrada do Leadbeater e Annie Besant. Tá? Esse aqui eu acho que é a 4ª edição do livro. Alguns anos depois eu consegui achar na internet a 5ª edição. Foi feita uma outra atualização 20 anos depois ainda. Essa 5ª edição eu confesso que eu não folhei para ver o que tinha mais lá. Que diferente. Bom, e aí legal, o que ele percebeu? Então, uma coisa que é legal contextualizar aqui, né? Em 1895 a gente não tinha química como é hoje. Essa história de prótons e elétrons que a gente aprendeu na escolinha aqui, ela vem das primeiras décadas do século XX. Você tinha o pessoal acabando de descobrir alguma coisa que eles foram chamando de elétron. Principalmente os trabalhos da Marie Curie, do rádio, e do tubo de raios catódicos. Você põe, então, 2 placas carregadas no vácuo e você tinha um raiozinho que atravessava de uma para outra. O que era isso aqui? É um negócio que a gente usou ao longo do século XX para ver televisão. E aí descobriram o tal do elétron e se perguntando, então, a especulação por volta de 1895 é que os átomos deviam ser formados dos tais elétrons. Mas, então, você tinha só a especulação do que era o interior do átomo. Não tinha nenhum modelo de átomo ainda. Eles começaram a publicar, então, esses desenhos, esses esboços. Então, quando eles desceram para publicar como que era um átomo de hidrogênio, eles estavam livres, não tinha um livro de escola dizendo o átomo de hidrogênio é isso aqui. Nem o nosso que a gente aprendeu, que é completamente errado por qualquer paradigma, materialista, não materialista, científico, não científico. O sisteminha solar lá do próton com o elétron girando em volta é a coisa mais errada do mundo e até hoje é o que é ensinado na escola. Não tem coisa mais errada que aquilo. Vamos descer. Tá. Então, como que esses caras faziam isso? Eu falei, né? Então, tinha as faculdades clarividentes. Esse Leadbeater, ele desenvolveu realmente várias capacidades clarividentes. Uma coisa legal desse material da teosofia desses 2 autores é que eles descrevem os vários planos de composição da matéria, né? Então, o plano físico, o plano astral, o plano emocional, o plano mental.
Depois isso casa com a nomenclatura que se usa em outras correntes, isso é bem legal, você consegue fazer correspondência com quase tudo, e fica bem legal, e ele dá uma explicação bem detalhada, fala até, olha, o movimento espírita consegue enxergar bem essas regiões aqui, te descreve o que está acontecendo aqui, mas a gente tem coisa mais para cima, tem coisa mais para baixo. Tal. Entre as coisas que tem, eu acho que vale a pena falar aqui, vou pular aqui para frente para esse slide. Então, o que eu falei, né? Essa palestra foi primeiro para o pessoal que já estava acostumado com essa nomenclatura da teosofia. Tá? O nosso plano físico, a nossa matéria, ela é dividida em 7 partes. Tá? As primeiras 3 a gente percebe com sentidos, sólido, líquido e gasoso, e aí eles falam de 4 estados da matéria mais sutis que o estado gasoso que a gente tem. Então, isso nunca teve um nome consolidado na teosofia, tá? Então, nesse livro, simplesmente ele chama de etérico nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Esse subatômico aqui não tem nada a ver com o atômico da química, é um atômico de etérico lá da teosofia. Tá? Mas, então, é como se fosse o plano... E cada um desse aqui é mais sutil que o de baixo, assim como esse aqui é mais diferente desse. É mais sutil que esse. Então, assim como você pode dissolver gás num líquido e o líquido fica aparentemente igual, mas um monte de gás permeando aquele líquido, você pode ter matéria etérica permeando um gás e você não vai perceber isso, né? A matéria é como se fosse um monte de pedras grandes e essas matérias mais sutis são pedrinhas menores que vão caindo dentro até isso aqui ser areia que vai caindo e você consegue encher mais, tá? No meu entendimento que eu tenho até hoje, quando a gente vai falar de aura, chakras, as energias que são usadas na acupuntura, todas essas coisas são energias que circulam no corpo humano, compostas dessas matérias, desses planos aqui. Ótimo. Então, a faculdade que o Leadbeater usou para essa coisa, então é descrita como uma faculdade, SID, né, que era o termo hindu que eles usavam, eles estavam na Índia, certo? Ele cria um tubo de matéria etérica que se estende a partir do centro da testa do vidente e vai até o alvo, e funciona como um microscópio mesmo. Tá? E ele consegue descrever como ele fazia aquilo lá, ampliando até... E aí, nesse dia que eles vão fazer esse teste, vai ampliar mais, vai mais, vê até onde vai. Aí, quando chegou nessa figura aqui, agora não vai mais. Tá? Isso aqui é a última coisa que tem. Isso que é chamado último átomo, uma coisa assim? Isso aqui tem o nome de átomo último nas traduções ao português. Como essas traduções são da década de 20 e 30 também, sai átomo ultérrimo, né? É uma palavra que a gente não usa hoje, que seria o ultimate atom, em inglês, o último componente da matéria física. Tá? Então, acho que a gente fica legal a gente usar o termo átomo último, o constituinte fundamental da matéria. Aqui tem uma foto do Leadbeater e Bessent. Esse outra pessoa aqui é o Geoffrey Hodgson. Ele é um autor também ligado ao movimento teosofista, só que ele já viveu numa época diferente, bem mais próxima da gente aqui. Ele escreveu até os anos 80. Tá? E aí o legal dele aqui é porque ele corroborou isso aqui. Ele também desenvolveu a faculdade de clarividentes, e ele, independente desse casal aqui, não era casal desses dois, ele também conseguiu fazer as mesmas observações e chegar na mesma observação de, olha, eu estou vendo aqui, você está me dizendo que é um elétron, eu estou vendo essa figura aqui, como está no desenho lá. Como se fosse um coraçãozinho com espirais feitas. Eu vou descrever ele ali na frente. E aí a gente pode passar aqui. Essa aqui, esse diagrama à esquerda, é o que o pessoal conseguiu visualizar como sendo o átomo de hidrogênio. Tá? Quando eu apresentei essa palestra aqui, eu estava muito louco para querer justificar isso aqui de acordo com a nossa química oficial. Eu queria chegar de alguma forma ver como é que isso aqui casa com a química oficial, ou seja, isso aqui continua válido sob a luz do que a gente já observou hoje da química oficial. Nesses anos que passaram de lá para cá, eu acho que a conclusão é que a nossa química oficial está tão errada que você não tem que se preocupar com isso, a química acadêmica. Mas então, uma das teorias que tem. Então, o que acontece é que no plano que é chamado de gasoso, naqueles 7 planos que eu mostrei lá, ele teria visto o átomo de hidrogênio assim, como uma esfera, e dentro dessa esfera tem 2 triângulos mais ou menos entrelaçados, eles ficam se mexendo, então não é uma estrela de Davi.
Tá? Cada um desses triângulos tem uma composição numa ponta, e essa composição na ponta tem 3 elementos dentro, e esses 3 elementos dentro, na hora que ele foi dando zoom, eram aquele átomo último. Tá? Então, o átomo de hidrogênio teria 18 desses componentes. Tá? Isso aqui na minha correspondência para a nossa química oficial. Tá? Então, em vez de átomo de hidrogênio, ele estaria vendo uma molécula de hidrogênio, um H2. E aqui a gente teria 2 prótons, e esses aqui seriam os quarks. Então, dentro dos quarks, a gente teria 3 outros componentes, que seriam os átomos últimos, né? Então, para quem não está familiarizado aí muito com a química oficial, acadêmica, né? Então, na química acadêmica, os prótons e nêutrons dos núcleos dos átomos, eles são compostos cada um de 3 partículas menores, que são chamadas quarks. E a ciência oficial para aí. Tá? E até corresponde, isso até pode ser verdade de repente, tem alguma correspondência aqui. Quando você passa para outros elementos, boro e hidrogênio, a coisa complica. E aí começa a não fazer sentido. Por quê? Porque a gente aprende que os átomos são todos simétricos. Se o hidrogênio é uma bolinha com uma bolinha em volta, o outro átomo são só mais bolinhas grudadas no meio com mais bolinhas em volta. Isso aqui começa a ficar tão diferente que quando eu fui apresentar essa palestra aqui na Sociedade Teosófica, uma das pessoas mais antigas lá me avisou que você vai falar isso a título de curiosidade, né? Porque hoje a ciência já comprovou que não é assim, não tem nada a ver isso aí. Na verdade, não. Porque, acho que tá esses slides aqui para frente também, né? A gente fica com sem ser realmente um químico ou um físico estudante dessas coisas, a gente fica com a impressão que a ciência sabe muito mais do que ela sabe na verdade. Tá? Então, uma das coisas que é fato é que a ciência não visualiza átomos como a gente pensa que ela visualiza. Você não põe um átomo no microscópio e vai dando zoom até ver os prótons e nêutrons lá. Você tem um monte de contas. Aqui é um diagrama desse livro. Tá? Então, eu falei, o cara é minucioso. Esse livro aqui, na verdade, 90% dele, a parte aqui do fim, são diagramas, não sei se vai aparecer aí, mas são diagramas desse tipo, dele descendo em cada átomo, cada elemento químico que ele conseguiu pegar na época, isolado, e descendo a composição de cada um. Então, as subpartes aqui, até chegar nos elementos menores, que era aquele átomo último sempre estava presente. Tá? A grande surpresa para quem lê com o background escolar que a gente tem, do nosso ginasial que ensina o nosso átomo da bolinha do sistema solar, é que, nossa, mas cada átomo é para ser igual a um outro, por que é tão diferente um do outro? Tá? E aqui está uma descrição, realmente parece, cada elemento que ele chega, ele dá uma descrição completamente diferente. Nossa, isso aqui parece completamente diferente, não. Aí chega uma parte legal. Quando você chega no átomo, no elemento que é embaixo do outro, na tabela periódica, aí eles são parecidos. Tá? Eu hoje não lembro mais química oficial para lembrar o que é perto do que, né? Mas você pega o hidrogênio e o lítio. A forma do hidrogênio e a forma do lítio, elas são parecidas. Com mais complexidade no lítio. Você vai descer para o próximo degrau na tabela periódica, na mesma coluna ele é parecido. Você muda para a coluna do lado, é completamente diferente, é outra figura. Aqui, aquele slide que eu comentei. Aqui o diagrama que tem nesse livro, mais simples, desse átomo último. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dele. É bacana. Tá? Ele é percebido, então, como essa forma de coração, e são 10 espirais que descem, dão 3 voltas, acho que 3 voltas aqui, e sobem de volta no mesmo sentido pelo meio, e descem de novo. E uma pergunta aqui, que acho que outras pessoas devem estar pensando, essas espirais são feitas de quê, então? Então, essas espirais, a hora que ele tentou usar a clarividência dele para explodir isso aqui, aumentar mais, isso aqui quebrou nos átomos do próximo plano além do físico, né? Então, como eu falei, na teosofia a gente tem aqui o plano físico, acima aqui é o plano que chama de astral, nessa literatura de Papos também, que seria o próximo plano aqui, que tem 4 dimensões espaciais. Tá? Então, ele quebra aqui. Então, e agora, elas mesmas são feitas de espirais umas dentro das outras. Eu acho que eu tenho outro slide aqui que mostra esse fiozinho. A hora que você vai dando zoom nele, você vai chegando... Ele é como uma cordinha de telefone, daquela telefone antigo. É uma espiralzinha. Só que a hora que você dá um zoom nessa cordinha, ela é uma cordinha feita de outra cordinha menor. Até você chegar numa bolinha que tem lá na frente. Aqui.
Deixa eu ver aqui se tem esse zoom aqui. Porque olhando assim, dá a impressão que é uma energia que fica contida em si mesma. É como se é uma forma de visualizar como é que a energia vira matéria, né? Uhum. Então, tá aqui. Então, a energia, a hora que você vai dando zoom, são vários níveis de espiral um dentro do outro, até você chegar no 7º nível, e aí você não desce mais, tá? Esse desenho aqui, na verdade, é do John Babbitt, né? Eu falei, o desenho original que a gente teve lá no Oculto. O John Babbitt tem um livro que chama Os Princípios da Luz e da Cor. Eu fiquei atrás desse livro, procurei nos Estados Unidos para comprar, na época o dólar estava R$3, dava para pensar em fazer isso. Não sei o que, não achava, achei o PDF, baixei, comecei a estudar, e aí um dia eu pus na estante virtual aqui no Brasil e tinha uma edição aqui. Uma edição da década de 80. Está aqui. Aquele lá vocês acham fácil para comprar, se quiser, quem gostar de livro físico. Esse aqui não. E eu falei, é um livro que o cara está preocupado em falar de cromoterapia aqui. Mas ele mostra aquele átomo, falando, esse aqui é o átomo. E esse desenho aqui é um desenho que vem lá desse livro aqui. Tá? Eu também, na época, para essa palestra aqui, eu fiz um modelo 3D para entender melhor. Eu acho que ele está aberto aqui. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Eu não consegui fazer o formato de coração. Eu fiz redondo, né? Mas talvez dê para ter uma ideia aí. Então, você tem as espirais subindo e descendo. As cores são importantes, né? Você tem 3 dessas espirais são mais grossas. Depois 7 espirais que aparecem para o clarividente nas cores do arco-íris. Tá? Para quem estudou teosofia aí, vai entender que a gente tem um negócio dos 7 raios. Cada raio representa uma faceta da vida e da existência, né? E então, cada espiral dessas representa essa faceta aí, entre a vida física, a amorosidade e outras coisas. Então, a gente tem essa brincadeira aqui. Foi o máximo que eu consegui fazer na época aqui. Vou voltar aqui. Bom, e ela fica girando, né? E ela fica girando. Então, ela é descrito, qualquer ponto é descrito com ela pulsando, girando em vários sentidos, tá? E com uma energia percebida que entra por aqui, ela atravessa a figura, tá? A energia atravessa aqui. Então, na verdade, ela traz energia, como se trouxesse energia em uma dimensão além, que é jogada para cá, e ela absorve energia como se fosse energia aqui. Tem 2 tipos de polaridade, que eles chamam de male e female, tá? O macho e fêmea. E aí, de acordo com essa polaridade de macho e fêmea, ela vai se montando nessas configurações aqui. Então, aqui não tem. Tá? Bom, ele vai montando como em dominozinhos, tá? Em grupos de 3, ou grupos de 4, grupos de 5. Então, em linha, com essa energia vindo ao longo das 3 e entrando atrás, ou em triângulo, com as 3 jogando energia para fora aqui e entrando de volta pelo meio, que são aí as partículas desses outros estados, desses 3 planos de matéria aqui. Entre o gasoso e o átomo mesmo, né? Você tem as partículas que são compostas por grupos menores desses átomos últimos aqui. Tá? Aqui eu tenho esse desenho, meu modelo 3D e o desenho do Babbitt de novo. Então aqui, isso aqui que eu queria mostrar. Não, aqui a gente chegou... Então aqui é basicamente uma aula de química acadêmica. Então, o John Dalton, esse cara aqui é o responsável pela nossa química hoje, que descobriu, não, algumas coisas são moléculas, a gente quebra, e chega uma hora que viram elementos e a gente não consegue contar mais. Então existem átomos, ele que pegou a palavra do grego átomo e trouxe para como a gente usa ela na química moderna. Então, aqui estão alguns desenhos dele, ele chegou a fazer conta para achar o peso atômico de alguns elementos. Ele viveu até 1844. Quem quiser, olhe na Wikipedia quando foi que ele publicou essas descobertas dele. Aqui, então, concomitante a esse trabalho Leadbeater e Danny Besant, no final do século XIX, a gente tem o William Crookes. E esse cara, se você for estudar química, e para quem é químico, eu vi que tem um historiador aí que vai mandar perguntas de história depois, é quem desenvolveu a química acadêmica moderna. E esse cara, na verdade... Aí é interessante, é outra coisa para quem gosta de espiritualidade, essa ponte de tentar entender o que esses materialistas pensam, meu Deus. Né? O cara é um espírita de mão cheia, o cara estuda um monte de coisa de espiritualidade,
E se você pegar qualquer biografia dele no livro de ciência, não, esse cara é descobridor da química, pioneiro da química, não sei o quê, e toda a parte de espiritualidade, todo o resto da pesquisa dele é apagado, não tem nada. Aí quando você vai para as fontes, que a gente está mais acostumado à espiritualidade, tem todo o trabalho, todo 2/3 da obra dele que é no outro lado, que a ciência acadêmica simplesmente omite. E esse é um dos pais da química moderna, oficialmente, pela academia. Tá. Só que o átomo do Thomson, que ele propôs, quando foi descoberto o elétron, foi bom. Se tem um elétron que tem essa carga elétrica, ele carrega essa carga elétrica e tem esse desvio, que a gente vai chamar de negativo, eu esqueci por que eles chamaram de negativo elétron, então o átomo não tem carga elétrica, a gente deve ter uma carga elétrica positiva dentro do átomo. Então o átomo deve ter os tais elétrons e alguma outra coisa que a gente não conhece dentro. Tá? Isso aqui, para quem vai estudar química e física, acho que até no 2º grau fala, né? O modelo de pudim de átomo, que você tinha uma grande gororoba com elementos positivos e elementos negativos dentro, isso aí dá uma forma neutra, é o átomo. É o panetone, né? O pudim de passas, que fala. É que pudim, panetone é o termo do Thiago aí, mas pudim de passas é o que o pessoal realmente chama o negócio. Aí veio esse cara aqui, Rutherford. Eu devia ter colocado o ano aqui, mas é por volta de 1915. Mas põe ou tira 7 anos. Esse cara, ele então, o que ele fez? Ele pegou uma folha de ouro super fina, colocou uma fonte radioativa aqui, jogava partícula, colocou um filme aqui e descobriu que, então ele esperava que algumas partículas radioativas batessem nos átomos, algumas partículas radioativas passassem direto entre os átomos e caíssem aqui atrás, outras batessem nos átomos e fossem espalhadas e batessem nesse lugar aqui. O que ele percebeu foi que batia quase tudo aqui e algumas espalhavam, mas espalhavam muito. Então, a conclusão que ele chegou, a partir disso, é que os átomos são esse modelo que a gente aprende na escola até hoje, né? Que você tem uma massa muito concentrada no centro, tá? E alguma coisa rodando em volta, então deve ser a carga negativa, e é quase vazio. Então, o espaço do átomo é vazio e você tem só algum pedacinho no núcleo. Aí que inventaram essa história do átomo com núcleo. E talvez essa seja a coisa mais... eu não consegui nada que eu estudei de química oculta, seja com esse material que eu com outro que eu estou vendo agora, entender esse resultado aí de outra forma também. Mas tem alguma coisa errada aí. Essa é a conclusão. Ele pegou a conclusão mais simples, na Vale de Ockham, beleza, isso aqui acabou. Tá? Inclusive, por esses átomos que eu estou mostrando aqui mesmo, pode ser simplesmente que não tem um núcleo só no meio, tem vários núcleozinhos espalhados. E o resultado ia ser o mesmo. Tá? Eu sei que isso aqui pegou, tá? E ele descobriu isso aqui em 1915. Aqui na frente descobriram outras coisas. O átomo hoje, na ciência, ele é visto de uma forma completamente diferente, mas como fica muito abstrato, na escola ensina isso aqui pra gente e acabou. Você fala átomo para alguém, a pessoa vai pensar nesse troço aqui. Tá? Aí chegamos na nossa amiga dos charlatães, a quântica. Então tá, o início da teoria quântica em 1913, talvez o Rutherford tenha sido um pouco antes. Tá? O que é a quântica? A primeira coisa que descobriram da quântica, simplesmente que se você tem um átomo com um elétron, a hora que você injeta mais energia nesse átomo, seja na forma de energia luminosa, o elétron ele pula para outro nível de energia, mas ele não passa no nível de energia intermediária. Então vamos supor que a energia aqui seja 1, e você joga a luz aqui e nada acontece até que você joga a luz de um tipo ou em alguma quantidade, que ele pula para cá, a energia do átomo passou a 2, mas a energia do átomo nunca é 1,5. Então, a energia do átomo é quantizada, né? A energia do átomo quantizada, daí que vem o termo quântico. Qual que foi o comentário aí? Desculpa, Thiago. Não, que ele se teletransporta para outra camada. Ele se teletransporta. Isso. Se o modelo do átomo fosse assim, fosse essa pizza 2D, ele simplesmente se teleporta nessa coisa aqui. E vocês vão encontrar livros modernos, literatura moderna de quântica, da física, não do esoterismo, dizendo que esse teleporte acontece. Como você está falando de um universo 3D contínuo, e você está visualizando a coisa assim, que essa órbita não cruza essa, você está falando de teletransporte e as pessoas não ligaram, isso aqui é assim mesmo. Tal. Tá? Ou seja, você deixou de ter um universo contínuo, onde as coisas se movem sempre aos pouquinhos, você consegue ver, se subdivide o tempo, subdivide o espaço, até você encontrar alguma coisa batendo na outra e quicando, e você passa a ter um nível de resolução de uma coisa quica. Simplesmente ela só pode estar num certo ponto, não pode estar em outro.
Isso aí deu origem ao termo quântico. E isso aqui deu origem ao nosso amigo Erwin Schrödinger, algum tempo depois, as visualizações que a nossa física química moderna tem nos átomos. Tá? Então, Schrödinger começou a bater nas equações lá. Eu não vou trazer equações de física quântica aqui mesmo, porque eu não sei. Tem livros ali do tempo que eu fazia física que falam disso. Senão... mais interessante são esses formatos aqui, né? Então, o átomo não é, na física moderna, sisteminha solar. Na física moderna, ela percebe os átomos com os orbitais, que eles chamam, né? Que é a probabilidade do elétron estar em algum lugar. E o formato que essas nuvens de probabilidade aparecem são esses aqui, mais ou menos. Isso aqui eu peguei na internet. Essas imagens, então, elas são, digamos assim, conclusões de cálculos de probabilidade. Então, a área que tem mais isso, branco aí, é a que tem mais probabilidade. Exatamente. E aí não trabalha para descobrir isso até, né? Porque a hora que você procura na internet por imagem de átomo quântico, você encontra isso aqui e não tem a descrição do que é isso aqui, tá? Mas é uma simulação, isso aqui não é foto de átomo. É uma simulação a partir das equações que o Erwin Schrödinger, ou do gato, né? Fez, ele chegou a essa conclusão. Na época não tinha computador, tá? Depois do computador pegaram as equações dele, fizeram simulações 3D, que aí você tem que fazer 10 mil contas de uma página para cada pixel aqui, para chegar nesse formato. Nem esses caras faziam na mão. Ficavam perto disso. E você tem essas imagens aqui. Tá? Isso não é foto, mas você procurando por isso, o que eu falei, a ciência que chega para leigos, se você está passando na internet procurando, pô, isso aqui é foto. Se está no seu livro de ciências da sexta série, isso é foto. Mas o seu livro de ciências da sexta série não mostra isso, ele mostra o sistema solar. Nem a foto do buraco negro, né? A foto do buraco negro é outra palestra. Desculpa, eu não vou falar dela hoje. Então, agora, esse formato aqui. Agora vamos descer aqui. Aqui eu já comentei um pouquinho, né? Que a química moderna fala que tem dos átomos. Eu quero chegar... aqui a comparação dos dois, né? Então, o diagrama do átomo de lítio da química moderna seria com 3 elétrons voando em volta, um tanto de próton, um tanto de nêutron, 3 quarks em cada um. E o átomo de lítio visto na química oculta. É feito dessas partes aqui, esse bastãozinho espetado várias vezes em volta aqui, como se fosse uma flor, com isso aqui no meio, isso aqui colocado em volta. Vamos descer. Aqui, aí sim. Então, esse aqui é o átomo da sexta série. Essa aqui sim é uma foto. Tá? Deixa eu ver se troço da zoom. Aqui. Isso aqui, então, opa! Não, o que ele fez? Esse programa ele trocou o slide. Foi pro começo. Ele colou um negócio lá que eu não queria colar lá. Aqui. E aí, a hora que eu dei o desfazer do colar, ele me trocou de slide. Aqui. Então, isso aqui não sei se dá para ver, tá? Mas então, isso aqui foi pego na internet em 2014, provavelmente alguma coisa da década de 2000, que é tirada realmente com maquinaria de imagem de uma placa, de um filme de átomos de lítio. Tá? Então, não sei se dá para perceber, mas dá para perceber umas formas arredondadas aqui. Uns picos e uns vales aqui. Isso aqui é uma foto realmente, não é uma simulação igual aquele de cima. E aqui do lado, tiro o zoom. Esse diagrama 3D é um esboço 3D que foi feito nesse livro aqui. Ele está aqui, tá? Em 1900 e nada. Que foi percebido claro e evidentemente como sendo um átomo de lítio. Então, aquelas primeiras imagens que você mostrou são diagramas em 2 dimensões. Em 2 dimensões. Pessoal... Isso. Que é colorida, 3 dimensões e em movimento, isso daí. Então, essas estruturas aqui, que estão mostradas aqui, eles foram escrevendo, eles viam aquela forma, iam dando zoom, escrevendo isso aqui, e tinha um desenhista acompanhando do lado, tá? São capacidades, como se diz? Usadas conscientemente, tá? Então, o Dibiter e os ajudantes dele que faziam isso, eles não perdiam a consciência, você observa isso, eles tinham algum desenhista contratado que, de acordo com a descrição deles, ia fazendo esse esboço, ou eles mesmos iam fazendo. Tá.
Então, essa aqui também é uma descrição feita por um desenhista a partir do desenvolvimento. Então, você tem aqueles elementos de redondos, aquelas pétalas, e esse negócio era percebido assim. Só que aqui eu vim para outro slide, que eu coloquei lado a lado a percepção parapsicológica, então, disso aqui, e aí a simulação do Schrödinger, do átomo de lítio. E você percebe que está bem próximo, é muito mais próximo que qualquer sistema solar. Né? Outra coisa importante que eu não falei é que os caras fazendo essa coisa de elemento por elemento, eles chegaram no peso atômico de vários elementos, certinho, exato. Eles contaram, aí o que acontece? Eles dividiam a hora que você faz a conta, levando em conta o número de elementos, se você falar, o hidrogênio tem 18 daqueles átomos modernos, o oxigênio tem 291. A hora que você faz a conta, dá o peso atômico 18 do oxigênio. Assim, com erro de décimos de decimal. Assim. Inclusive, tem um slide aqui que fala uma coisa, que é a diferença... Tem tabelas aqui dos pesos atômicos, se você procurar. Tem diferença decimal, de décimos dos pesos atômicos considerados modernos, certos pela ciência. E aí, quando eu fui olhar ainda, o que acontece é que a ciência ela põe o peso atômico oficial pela média, né, dos isótopos. Então, vamos dizer que você tem um isótopo mais comum de oxigênio e um em cada 10 é um outro isótopo com peso atômico diferente. A ciência moderna ela publica o peso atômico da média isotópica deles. Então, você tem 10% desse, 1% daquele, 0,01% daquilo, a média, esse valor aqui. Eles fizeram o peso atômico do isótopo mais comum. Aí, se você ainda leva esse fator em conta, fica mais próximo ainda do resultado deles. Aqui, eu estava insistindo muito nessa história de o átomo que a gente aprende é o átomo do sistema solar, né? Então, eu joguei no Google em 2015, procurei uma imagem de átomo. E o que aconteceu é que todos os resultados iniciais mostravam o átomo como sistema solar, com algumas poucas exceções. Isso aqui foi só para ilustrar isso. Tá? Então, o único resultado entre os 100 primeiros, refletindo a forma dada pelas teorias modernas, teorias acadêmicas mesmo. Então, entre os 100 primeiros, você põe a diagrama do átomo no Google Imagem, até hoje você vai ver isso aqui, você vai ver sistema solar. Enquanto que a teoria quântica, ela mostra isso aqui, que é bem mais próximo disso do que o sistema solar. Bom, aí eu localizei um outro escrito de um cara que é Stephen Phillips. Esse Stephen Phillips escreveu na década de 80 também. Ele está ativo hoje, talvez hoje, não sei, né? Mas eu fui procurar agora, hoje à tarde, antes de entrar aqui. Tem um site desse autor, Stephen Phillips, com publicações ainda de 2009, 2011 dele. E ele tentou fazer esse casamento, de conciliar essa percepção que foi feita por esses autores aqui lá atrás, com a química que já foi feita ao longo do século XX. Ele escreveu no final da década de 80. Só que o Stephen Phillips mesmo, ele não era clarividente. Então, não tinha observação direta. Ele pegou o material que estava publicado aqui, só que ele era físico e químico. Ele fez as contas, chegou, opa, olha, está batendo com teoria da supercorda, está batendo com quark. Aí ele chegou à conclusão que os átomos aparecem como subquarks. Ele publica isso aí, dá até um nome para o negócio. E aí a gente tem o site dele aqui. Esse site eu entrei hoje lá. Tá com cara de GeoCities, mas está de pé e tem PDFs para baixar. E livros que estão em catálogo e não tem PDF. E aí a hora que eu li o livro, tem o último escrito dele que tem o único exemplar na Amazon usado a partir de $1.700. Eu falei, bom, acho que eu vou esperar um pouquinho para alguém fazer um PDF disso aí. Esse ele não pôs link. Mas a percepção, o estudo extrasensorial dos quarks está lá para baixar. É um livrinho também que dá para ser lido como continuação desse aqui. Aqui, então, a correlação entre a massa atômica de vários elementos, cada bolinha dessa é um elemento, e o número de átomos últimos composto no átomo, né? Vocês veem que só tem algumas coisinhas que saem fora um pouquinho aqui. Tá? Mas, João, então, uma pergunta aqui. Esse modelo da química oculta, ele consegue fazer alguma previsão de quantos elementos existem, ou podem existir, ou serão identificados? Ou ele não tem essa... Não fala, esse material não fala, né? Outro material que eu tenho, que eu vou falar aqui no finalzinho, ele pode falar alguma coisa.
A gente tem um número que a Rosa Cruz Amor dá para a gente lá, que é simplesmente jogado e não fala mais nada, nem como, nem porquê. Tá? Mas eu não achei aquele número de volta em nenhum outro lugar. Então, percebe essa reta aqui. Uma coisa interessante dessa reta, além de estar próximo aqui, é que esse time aqui, lá perto do ano 1900, então de 1895 até 1933, eles pesquisaram todos os elementos e deram zoom em cada um e contaram quanto tinha. Tá? Então, no oxigênio eles têm 291 partículas, no ouro eles têm mais de 1000. Então, é uma coisa que ficavam um dia contando desmontando os subpedaços do ouro para tentar contar quantos átomos últimos tinham lá dentro. E a hora que dava certo, você contava a coisa, faz a conta, compara com o peso atômico do ouro e cai aqui na reta. Então, não é uma coisa que alguém fez numa tarde, igual eu montei essa palestra aqui e trouxe. Esse negócio foi estudado. Tá? Qual que é a possibilidade disso aqui ser falso, ser uma alucinação dos caras? Existe, não vou dizer que não tem, mas é bem pouco provável. Agora, a consciência e a espiritualidade tem coisas, tem jeitos malucos de manifestar a realidade para a gente. Né? Então, e coisas, na realidade, que vão mudando também embaixo dos nossos pés, que a gente não... O arqueiro de ômega está aqui, mas não tem muito sentido falar disso. Aqui, então, eu tentei pegar esse diagrama da química, diagrama entre aspas, né, do livro da sexta série. E aqui o diagrama do átomo de hidrogênio. Então, vai desmontando. Esse aqui seria o gasoso. Esse aqui, então, que seria o nível etérico 1 da teosofia. Isso aqui pode ser interessante. Então, se tiver certo isso, corresponde ao átomo de hidrogênio isolado, não numa molécula H2, só o H. Por que isso é interessante? Porque aí, na literatura espiritualista, na teosofia e talvez outras também, esse tipo de matéria aqui é a matéria que começa a compor a matéria etérica, que é o que compõe nossa aura, nossa coisa, o que sai na foto Killian, esse tipo de coisa, né? Então, o átomo de hidrogênio isolado é nada mais nada menos que um próton. E se pegar hoje a explicação oficial científica, que você não pode negar, já que sai na foto, né, da foto Killian, tem até alguém lembra o nome oficial aí que eles deram para a foto Killian hoje? Eletrobioluminescência? Não sei se foi esse. Tem o nome agora certinho, o que você pode falar. Então, eles percebem como íons dos elementos, íons de cálcio, íons de hidrogênio, deixando o corpo. E então, pronto, explicaram quimicamente a hora que perceberam na foto Killian, está tudo resolvido, pronto, materialíssimo, tá? Mas, na verdade, é a mesma matéria que aparece aqui nesse nível de matéria etérica. É bioeletrografia. Bioeletrografia. Mas esse termo não é oficial, assim, é o termo que a galera usa. Você vai falar isso aí para o cientista, o cara vai achar que fotoquília é doideira. Mas você fala bioeletrografia, ele não sabe o que é, então ele não vai achar que é doideira de baixo pronto. O truque é esse. Até se puser a foto na frente do cara, a foto tá lá, não tem muito o que falar. E aí, mas se você for procurar por bioeletrografia na internet, vai ter essas explicações materialistas aí. Pô, a gente tinha uma época do Teoria que a gente tinha, o Márcio Gandra, ele tinha uma máquina Kirlian, e aí eu comecei a levar os alunos, e a gente levou o médium, e aí o cara fiava o dedo lá, não incorporado, incorporado. Nossa, cara, tá muito diferente. E aí tinha as fotos diferentaças, assim, o mesmo cara com questão de minutos, com a entidade encostada no cara, sem estar encostado, e a foto Kirlian do dedo também completamente diferente, mudando e tal. Legal. Eu cheguei a participar de um movimento que a gente fez umas experiências também, foi bem maluco. Estado de saúde se mostra que você encontra doenças emocionais, cara, depressão, você acha que o negócio é brutal, é batata, assim. Você tira foto, vem no panfleto 10 páginas, coisa que, cara, você tá com depressão que você vai se suicidar em 10 dias. Antes da pessoa saber, já dá para ver na foto. Né? Bom, aqui acho que tem outro diagrama dos elementos desmontando, né? Então são os vários os tipos de matéria do estado 2, né? Então são os compostos de 2 átomos últimos, aquilo que eu falei lá atrás, né?
Então, você tem dois tipos desses aqui, e a energia entra e sai deles, as formas que eles aparecem ligados, né? Que eles foram detectados como componentes dos elementos. Tá, então cada um desses coraçõezinhos é um daqueles... Cada um dos coraçõezinhos é um átomo último, a linha é só representativa, a linha não aparece, é uma linha de energia seguindo, né? Não sei se eles conseguem perceber essa energia visivelmente ou não. Talvez até sim. E isso aqui, de qualquer forma, não é estático, não fica parado, fica girando para todo lado, pulsando, mas eles ficam vinculados a eles, não vão sair dessa configuração, né? Então, aqui você tem que a energia sai daqui, então esse aqui deve ser configuração diferente, né? Então, o positivo daqui encontra o positivo daqui, e você vai mudando. Eu não faço ideia do que são os biquinhos aqui. Esse aqui é sem biquinho, né? Então a energia só flui de lá para cá, são dois ligados, igual duas pilhas ligadas em série. Esse aqui também seriam duas pilhas ligadas em série, mas tem um biquinho ou algum componente inversor aí que não está explicado no livro, só aparece esse desenho. Aqui essa apresentação de novo. Acho que esse aqui, quando eu fiz a palestra, se não me engano, eu parei nesse slide aqui para falar do átomo último mesmo, como eles perceberam, dessa percepção do John Babbitt, então. Então o John Babbitt, eu não lembro o ano, se é na década de 1870 ou na década de 1850. Esse aqui, de qualquer forma, ele tinha isso primeiro. Você encontra essa figura também em vários livros de esoterismo, se for na livraria Foliar, algumas coisas, você tem livros modernos que usam isso aqui em algumas correntes é meio consensual, que isso aqui é o átomo primordial da matéria física. Tá? Eu estava muito preocupado em ter uma corroboração disso. Eu achei aquele autor, o Geoffrey Hodgson, e esse Stephen Phillips, aquele site que eu falei que tem cara de Euclides, ainda está funcionando. Ele também achou um outro monge aí mais moderno, década de 90, que conseguiu visualizar a mesma coisa. Aqui é o diagrama. Aqui é a espiral, que é feita de espiraizinhas, que eu comentei. Esse de baixo é onde a coisa complica. Esse aqui... aí é o seguinte, eu não sei se eu vou falar muito disso aqui. A ideia é que o que é percebido, né? Do que é feito esse átomo último. Ele vai quebrando, vai chegando em bolinhas de planos mais finos, até chegar num ponto que a bolinha que é percebida, na verdade, ela não é uma bolinha sólida no meio do vazio. Ela é uma bolinha vazia no meio do sólido. Tá? Então, aquela ideia do éter dos antigos, não matéria etérica como está nesse slide até agora. É que você tem alguma coisa, você não tem o vazio, na verdade, né? Que tudo que a gente vê e percebe são bolinhas de vazio, são bolhas de vazio no meio de um sólido absoluto. E essas bolhas de vazio que se juntam e vão formando essas linhas que vão formando esses átomos. Ah, tá. Então as espirais são compostas de bolhas de vazio. Que se torcem em 7 níveis diferentes, em dimensões diferentes das 3 dimensões espaciais, até chegar nessa espiral que a gente percebe que está só em 3 dimensões espaciais. Tá? E, os caras viajaram isso aqui, né? Só que aí, se você pega a física quântica acadêmica, você chega no cara que chama Paul Dirac, e ele tem um negócio que chama Mar de Dirac, que ele fala basicamente a mesma coisa. Na hora que ele pega as implicações da física quântica, o que já tinha sido descoberto, e fala, olha, provavelmente a matéria que a gente percebe são espaços vazios no meio de um sólido. E isso dá origem à história do para-elétron-positron, né? Sempre que você tem um raio gama chegando em algum lugar, baixa uma coisa e se divide e dá origem ao elétron e ao pósitron, ou seja, ele abre um buraco no tempo nesse sólido e você tem um elétron que vai para um lado e um próton para o outro. Deixa eu abrir aqui para mim, gatinho, um instantinho. E nesse... João, te perguntar, teria relação aí também com a questão de matéria escura nesse sentido ou não? Tá. Matéria escura a gente vai entrar em outro assunto. Aqui a gente não tem nenhuma matéria, partícula, que foi... Aqui a gente não tem... Nesse livro não tem nenhuma descrição de nenhuma partícula que não tivesse sido descrita, só vai entrar nos átomos nessa matéria etérica. A matéria escura poderia ser essa matéria etérica nesses outros planos mais rarefeitos da teosofia.
tá? Agora, eu particularmente não por esses estudos de química oculta, mas por aqueles outros estudos de universo elétrico e tal, tá? Eu te digo que matéria escura é meio balela, não tem esse negócio não. Não nesse sentido que os cientistas querem uma matéria especial só para a gravidade poder dar conta de juntar as galáxias, tá? E a gravidade na conta como ela é feita hoje. Tá? A chance é que você tem alguma outra força atuando para manter as galáxias unidas e você não tem esse negócio. A matéria escura, quando você pega, é uma coisa que é feita para fechar uma conta que não fecha. Só isso. Então tem que tomar cuidado com a nomenclatura, né? Que eles dão, porque você fala assim, a matéria escura, mas até então você fala buraco negro, todo mundo vai achar que tem um buraco ali. Não é um buraco, cara, é um sólido. Né? É tão extremamente denso que não sai tanta luz, tal, mas não tem nenhum buraco ali. Então, e a matéria escura cai nisso. É um negócio que inventaram Dark Matter no sentido de ser matéria desconhecida. Mas ela poderia ser, sim, essas partículas etéricas aqui de cima. Ela poderia ser feita disso aqui, de alguma coisa que não interage com os detectores que a gente tem, e aí está fora no modelo padrão. Agora também tem que fugir alguma coisa aqui que também não encaixa no modelo padrão. O que é o modelo padrão da física moderna? São os caras fizeram uma tabela. A gente conhece esses quarks, as possibilidades de se combinarem são essa. Então, a gente tem essas partículas que a gente conhece, essas que a gente não conhece, e algumas dessas que não conhecem, quando eles montam os LHCs da vida e colisores de matéria, eles vão achando algumas, vão achando outras fora daqui, e falam, opa, vamos revisar esse negócio, e nunca revisam. Revisam, né? Vão fazendo igual o Ptolomeu com a descrição das órbitas dos planetas, se você achar que a Terra é o centro do sistema solar, né? Vão ficando um monte de... E você tem alguma coisa muito mais simples que consegue explicar tudo. Né? Mas, assim, não tem nada direto com a matéria escura. A matéria escura poderia ser isso aqui. Eu, pessoalmente, hoje, acredito que, na verdade, você tem outros tipos de força atuando, que não são só a força gravitacional. Ou se é a gravidade, aponta para ela, não é tão simples quanto a fórmula que a gente chegou, do Newton, ela se complica, essa fórmula da gravidade, na hora que você vai para escalas maiores. Tá? E, então, aí, no caso de coisas próximas, como dentro do sistema solar, na superfície da Terra, a gravidade funciona, encaixa essa fórmula que a gente tem, que é simplesinho, e na hora que você vai para mais longe, essa fórmula, ela começa a ter comportamentos diferentes, que é o que causa essa aproximação. Agora, se você pensar que a eletricidade é uma força que é 10 a 40, é um seguido de 40 zeros mais forte que a gravidade. E a física, simplesmente, ela ignora a existência de eletricidade no espaço, porque alguém falou, não, vamos considerar que a gravidade, que o vácuo funciona como um supercondutor, então tudo que poderia ter carga elétrica descarrega instantaneamente, então a influência da força elétrica no espaço é zero, em todos os fenômenos astrofísicos. Eu vi uma explicação uma vez de por que foi esse modelo, e que eu achei muito interessante é a questão de que o modelo astronômico que a gente tem, astrofísico que a gente tem hoje, ele começou a ser escrito antes da gente ir para o espaço. Então, ele não bate com algumas coisas que a gente vê lá. Hoje em dia, qualquer satélite que desce, ele está eletricamente carregado, mas isso não é levado em conta. E a eletricidade é 10 a 40 vezes mais forte que a coisa. Então, é maluco isso, né? É igual um livro de física do primeiro ano do ensino médio que fala, não, olha, vamos fazer uma conta aqui, mas considera o bolo como uma esfera, a gravidade como 10, despreza a resistência do ar, despreza que o bolo vai se espatifar quando cai no chão. Olha, a conta funciona assim, olha como funciona. E π é 3. E gravidade é a mesma coisa, né? Pessoal, então, os slides são esses. O que eu tinha para falar dessa parte da física, da química oculta, é isso. E aí, podem mandar perguntas aí. E aí eu tenho uma outra ponta, que é o que eu descobri agora, no fim do ano passado, que é um outro assunto que é relacionado, mas é outra vertente de estudo aí, que eu posso comentar depois também, mas eu prefiro falar depois. Deixa eu fazer uma perguntinha, João, que eu acho que, para fechar bem essa apresentação, eu não sei se você chegou a pesquisar isso, mas quando a gente fala de química oculta, de teosofia, não tem como a gente deixar de pensar em questões espirituais, da alma, da consciência. E aqui você descreveu para a gente um modelo que é materialista, mas é outro tipo de modelo, mas ele também é materialista. Como é que ocorre na teosofia ou nesse modelo essa ligação entre o espírito e a alma? No sentido, eu já ouvi falar do átomo nous, não sei se você já estudou isso. Como é que a gente encarna nesse modelo aí? Tá, a teosofia ela divide muito bem, então eu falei,
são materialistas dos átomos, né? A única coisa que não é materialista aqui é o método de visualização empregado. E na teosofia ela tem essas divisões da matéria, e você tem as divisões dos outros planos de matéria também, que são, então a gente plano físico, que é esse aqui, e você tem 7 outros planos para cima desse, que cada um desses com 7 sub-áreas também. Vamos lá, cara, mágico. Eu tenho um botão de volume no microfone. Se puder repetir a resposta, que acho que eu não... Então, na teosofia, a gente é apresentado que a gente tem o plano físico, que é todo esse conjunto aqui, e depois a gente tem outros 6 conjuntos de matéria aqui para cima. Tá? Então, por exemplo, o que é descrito como plano astral, seria só o plano emocional, seria o segundo aqui. Tá? E aí é basicamente o efeito de vibração física mesmo. Você tem correspondências que vêm daqui para cá, você tem 3 tipos de energia. Isso aí a filosofia trouxe lá do hinduísmo para a gente, da Índia, que tá maluco esse negócio. Alô? Pronto. Você tem o prana, você tem a kundalini e você tem o forrati, que são as 3 energias que permeiam o universo todo, e a gente está mais familiarizado aí com o forrati, que a gente chama de eletricidade. Essa conclusão eu também cheguei aí na frente, depois eu vi corroborar em alguns lugares, né? Se eu pegar alguma literatura de hinduísmo que fala de forrati e trocar por eletricidade ali, te ajuda. E sobra para você prana e kundalini para você se preocupar. E na teosofia, então, você tem o Criador, o plano supremo, né? E aí fala, bom, a gente só consegue observar até aqui, a gente não sabe o que tem lá em cima, mas então no topo desses 7 planos aqui, desse grupo aqui físico, aí você tem o emocional, o mental, o espiritual, o búdico, o átmico, você tem toda uma correspondência que vem dali para baixo, essas energias vibrando. É muito difícil escrever. Esse autor, o Leadbeater, ele se preocupa com essa parte, e é uma parte que eu acho que é uma parte dos esotéricos atuais se atrapalha, porque ele conseguiu descrever isso. No plano emocional, ele percebe que são 4 dimensões espaciais. E aí o que acontece? Quem consegue ter acesso, é consciente a esse plano astral, a hora que vai chegar aqui de volta para traduzir o que ele viu, não consegue mais, porque você não consegue descrever coisas que são percebidas em 4 dimensões espaciais, em 3 dimensões. E essa é parte da dificuldade. À medida que você vai subindo níveis mais elevados, mais sutis, essas dimensões espaciais aumentam. Então a coisa vai complicando mais ainda. Tá ficando uma coisa de louco isso aqui. Vamos ver se... Deixa eu prender com o pininho aqui. Tá. Então, não sei se deu para ouvir aí, mas o que acontece, a grande dificuldade é você conseguir explicar, conseguir traduzir em palavras o que você percebe com mais dimensões espaciais, quando você tem essa consciência ampliada em 3 dimensões. Tá? Então a teosofia ela tem um modelo do homem, que ela tem lá a divisão trina do homem mesmo, em corpo físico, né? Corpo físico, aí você tem uma alma que não é imortal, é uma alma que acompanha todas as encarnações do homem na Terra, e você tem uma parte imortal, que a gente pode chamar de espírito, né? E você tem toda essa relação, essa parte imortal que vem da mônada, ela existe eternamente, então ela não tem participação no tempo. Tá? Você tem um corpo causal, esse aí é criado, então, antes da primeira encarnação como ser humano e é destruído depois da última encarnação como ser humano. E acompanha todas as encarnações da pessoa na Terra. Aí você tem o conjunto de corpo físico, emocional e mental, que é reciclado cada vez que você morre na Terra e renasce para outra vida. Isso é basicamente o que a teosofia fala. Né? E você tem essa comunicação entre os planos que acontece por várias vias dessas energias aí. E você tem, ao contrário do que acontece no cristianismo de Lutero, né? Que você tem os homens aqui embaixo, o Criador Supremo lá em cima e nada no caminho, o deserto completo. Você tem todos esses planos e subplanos de matéria habitados
por uma miríade de seres e populações, né, que ao longo dos anos foram chamados aí de anjos, fadas, poltergeists, do nome que você quiser, arcanjos, arcontes, demônios, nome que quiser. Você tem toda essa galera aí, só não é perceptível para os nossos sentidos físicos, né? Inclusive, uma parte dessa galera que se manifesta com essa matéria aqui, que só não é perceptível, mas atua diretamente no plano físico. Você tem alguns livros bem impressionantes disso aqui, de seres perceptíveis mesmo, que atuam direto na natureza, né? São os espíritos na natureza aí. A gente percebe muito disso quando você está falando de mediunidade, é a hora que você começa a realmente conversar com a entidade. E aí você percebe mesmo que, na verdade, é uma outra entidade, e o cara meio que empresta o cérebro do médium, e aí existe uma interação entre esses elétrons, vai dizer, essa energia, e o cara usa o aparelhamento da matéria, né? Bem interessante essa tua colocação. Claro, a gente não vai avançar muito, mesmo porque a gente tem muito pouco material acadêmico, basicamente tem nada, né? Falando sobre essa área esotérica. E o que a gente está fazendo é basicamente a especulação e um pouquinho que a gente consegue fazer pelo método científico, né? Eu lembro que tinha tretas gigantes, o cara fala assim, pô, mas aí como é que você faz no terreiro para medir? Porque isso aí a ciência não viu nada. Falei, cara, a gente tinha um bafômetro, a gente levava, fazia teste, mas, cara, isso é o máximo de ciência que eu consigo com o nosso dinheiro, sem encher o saco das entidades, sem encher o saco dos médiums, e da assistência é o que dá para fazer hoje. Eu tenho uma amiga que contou que no terreiro ela virou um litro de cachaça, depois passou no bafômetro da polícia. Cara, aqui é a quântica, ele esperou não estar olhando para baixar o volume. Então, eu tenho uma amiga que contou o caso, que tomou 1 litro de cachaça no terreiro e depois foi parar no bafômetro da polícia. E não deu nada. Não deu nada. Isso a gente fez vários testes. Mas, independente disso, para quem gosta desse estudo aí, esse autor, o Leadbeater, o que ele escreve é muito legal, dá para entender bem essa parte aí, tá? dessa correlação, o que acontece no médium, né? Inclusive, entre os teosofistas, modernos, você não fala, o pessoal não curte muito mediunidade, o espírito, a ideia de mediunidade de você simplesmente permitir que outro ser se use das suas faculdades físicas, porque isso aí depois deixa marcas, é igual deixar cicatrizes, né? Então, você quer conservar seu ser completo, você tem outras formas de levar a sua consciência sem precisar desse contato dessa forma. Tá? Mas o Leadbeater foi o meu primeiro contato com a teosofia, aliás, quando eu estava só na Rosa Cruz. Ele chama O Mundo Astral, o livro. Eu parei para pensar porque eu não lembrava se é o Mundo Astral ou o Corpo Astral. Se encontra fácil, esse negócio está em domínio público em inglês. Em português, ele foi editado pela Pensamento, você acha baratinho no estante virtual também. A gente fez uma entrevista com o Keller, que ele explicou esse livro como base, e aí foi falando construto astral, servidor, quiumba. Você vai ter um monte de nomenclaturas diferentes, cada filosofia dá uma diferente, mas no fundo a gente está tentando tatear assim, para falar a mesma coisa, né? É a mesma coisa, muda a nomenclatura, né? Eu não conheço nada do livro. Eu não conheço nada de Umbanda, de Candomblé, então mas com certeza a hora que eu vejo as descrições dos efeitos das entidades, você percebe, eles estão vindo nesses planos aqui, eu não vou saber qual, eu não conheço, mas estão vindo aqui. Não, essa é a ideia. A ideia do projeto é justamente essa, a gente chama a galera pura. A gente chama mãe de santo, cara, ela nunca viu nada de teosofia, mas ela vai falar uma porrada de coisa legal, de encantado, da Jurema, daí depois a gente chama alguém da teosofia, depois a gente chama alguém da alquimia. E a gente tem percebido isso. Todo mundo está falando a mesma coisa, mas está usando linguagem diferente. É isso aqui. Por exemplo, na teosofia eu tive que fazer esse negócio quadradinho aqui. Eu nunca faria um diagrama quadradinho hoje, mas é o que eu fazer na época. Mas vamos lá. Ulisses, você ia perguntar alguma coisa? Isso. João, um tempo atrás eu li um livro, eu não sei se você conhece, chamado Código de Deus. Não sei se você já viu esse livro. Não é um livro antigo, é um livro até moderno.
Ali o autor ele faz uma proposta, até eu queria perguntar se você estudou, se você chegou em alguma coisa mais ou menos na linha do que ele faz. Qual que é a ideia dele, o que ele propõe, né? Ele pega o princípio da vida e ele diz que a vida começa a partir de 4 elementos. Aí ele fala que a vida é baseada em carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aí ele faz uma analogia desses elementos químicos com os 4 elementos antigos, né, da alquimia antiga, aquela coisa toda, e aí ele associa isso às 4 letras do nome de Deus. Então, a ideia dele no livro, o que é? Ele começa a desenvolver um lance que vem da química ligado à espiritualidade. Então, ele fala a vida é parte das letras do nome de Deus, fazendo associação desses elementos. E aí ele vai desenvolvendo toda uma ideia relacionando com a Cabala, com letras hebraicas e fazendo uma ligação entre as duas coisas. Você viu alguma coisa parecida nesse material todo que você viu, nessa linha, alguma coisa assim ou não? Nisso aqui não, né? Mas o que eu percebo aí, tá? Primeiro, assim, na percepção que eu tenho, assim, a vida não depende desses 4 elementos específicos, mas inclusive na correlação que esse autor fez, ela vai depender de 4 elementos que se correlacionam dessa forma, né? Você vai pegar o que um outro cara chama de tese, antítese, síntese, e um 4º elemento que depois é o começo a hora que você junta a tese, a antítese e a síntese, você tem esse conjunto todo, os 3, você se chama do 4º elemento, que é o começo do próximo nível. Então, esse estudo de numerologia da formação das coisas, e todas as coisas não são as coisas materiais da vida, é um negócio que talvez você tenha visto melhor formulado no escrito do Papos mesmo. Papos tem um trabalho numerológico que ele fala muito bem desse 1, 2, o 3, o 4 é o número 1 de novo, 5, 6, 7, o 7 é 1 de novo, 9, 8, 10, o 8, 9, 10 e o 10 é o todo. Talvez esteja mais próximo disso aí. Não necessariamente, e assim, até me incomoda, não, vamos chamar o hidrogênio de fogo, esse aqui desse, mas assim como esses 4 elementos gregos eram simbólicos das relações entre elementos, esse apaga esse combina com esse é leve, esse é úmido, essas 4 passos vão ter também. E aí eu não vou ter uma coisa específica. Nesse material de teosofia, com certeza, eu acho que não, de química oculta não tem nada, esse aqui. E a teosofia, se pegar a literatura teosófica, desde os escritos da Blavatsky, é tudo muito apegado ao número 7. Você vai achar um monte de coisa baseada em 7 e não em 4. Então você vai achar alguma coisa parecida lá. Mas não essa analogia aí. Robson, faz João, vamos lá. João, gostaria de te perguntar sobre um livro chamado Tal da Física. Foi o mais próximo que eu já cheguei do assunto que você está falando. Você tem alguma opinião do livro? Cara, eu não... O Tal da Física, do Frigyos Capra. Eu sei qual livro é, e eu tenho ele aqui também. O que eu não lembro é se eu li. Mas se eu li ele, foi antes de estudar esses assuntos. Então, talvez eu não tenha lido ele todo, não. Mas foi assim, eu tenho ele há muito tempo, que foi um livro que eu peguei e trouxe lá de trás, né, antes dos 18 anos. Mas se conseguir traduzir alguma coisa daí, senão eu não vou ter uma opinião, sem você me dar algum conceito, alguma coisa que tem nele. Mas ele fala sobre questões relacionadas à física e ao misticismo também. Tá. Bom, assim, por alto é um pouco complicado, né? Porque é um assunto muito denso para ficar citando coisinhas. Uhum. Mas, de qualquer forma, é um assunto muito interessante quando a gente começa a trazer essas questões mais materialistas para espiritualidade também, né? Provavelmente ele vai ter a ver, mas então eu não vou conseguir te dar uma correspondência, porque eu não lembro mesmo se eu li esse livro, tá? Esse eu li foi há muito mais de 20 anos. Assim, em alguns momentos você vai lendo, você vai mudando de ideia, vai mudando de assunto, você dá mais atenção para algumas coisas, menos para as outras, né? Se eu li, com certeza foi algum momento que eu estava muito apegado em alguma outra fonte de informação e tudo que não era dali estava errado e eu meio que desconsiderava, isso aqui é fraquinho. E depois você consegue, graças ao Criador, conseguir desapegar um pouco disso e, hoje tudo que vem, estou aproveitando aqui. Legal. Eu sei que eu passei por muitos momentos desse, tudo que não vinha daqui não era o certo, não quero nem saber.
Se eu li o tal da física, eu li num momento desse. Quando eu estava procurando esses livros de volta para fazer essa fala, eu encontrei o livro ali. Falei, olha, eu tenho ele aqui. João, eu estava, durante a sua palestra, tentando, porque eu vi alguma coisa aqui do Gurdjieff, Tá. que, assim, dava para fazer um paralelo, mas, assim, eu não consigo fazer essa pergunta, então eu vou falar a pergunta do Felipe Vasconcelos. Aqui, por essa visão teosófica, como se daria o dom espiritual da materialização? E tem uma outra, a matéria que o médium faz surgir algo, surgiria de que forma? É a mesma pergunta de duas formulações diferentes. É aqui, tá? Basicamente, nessa visão, a literatura teosófica não descreve exatamente os mecanismos, tá? Mas o corpo do ser humano, ele além desse corpo da parte física, líquida e gasosa que a gente tem no oxigênio e na parte que respira, ele tem matéria desses outros 4 planos também. Essa matéria aqui, chamada de ectoplasma, ela se junta, ela é mais movimentável, vamos dizer, ela é mais fácil de ser movimentada por forças que vêm da vontade, dos planos superiores, da emoção, tá? E você juntando, combinando elas, eventualmente ela vai se condensar e vai produzir matéria desses outros planos aqui. Tá? Mas a literatura filosófica não dá detalhes de, talvez fosse química oculta, né? E talvez esses caras até tenham feito algum estudo disso e não tenham chegado a publicar. Mas aí seria, então, essas partículas aqui, a parte física da materialização, né? Não a parte espiritual, de como você coordena isso, porque isso não é coordenado racionalmente. Tá? Isso aqui vai se juntando, e esse junta com esse, vira um átomo de nitrogênio, outro junta com outro, vira um átomo de carbono, e vai chegar no objeto que está sendo materializado ali. Tá? Então, a parte de onde vem a matéria isso. O que a gente percebe em uma descrição de eventos desses experimentos quando eram feitos é que essa matéria é do plano físico, sim. Ela não é... ela não vem dos planos superiores, fora do plano físico, porque aí o subject, né, o médium, ele tinha que prover essa matéria de alguma forma, ele ficava enfraquecido, ele fica fatigado. Você tem que ter uma fonte física que provê matéria para materialização. Tá? Então, ela sai da matéria etérica, desses níveis aqui, de uma fonte física. Pode ser do médium que está incorporando, pode ser de alguém que esteja assistindo junto. A gente teve muito exemplo de álcool saindo. Esses exemplos que você falou de um médium depois do terreiro, ele faz o bafômetro e não tem nada, né? Ou seja, volatilizou, saiu do físico, foi para algum outro lugar. Né? Ô, João, eu te agradecer pra caramba, foi muito massa essa palestra. Eu sei que esse é um assunto gigantesco e assim, a falta de material de pesquisa só deixa a gente mais doidão, assim, mais com vontade de estudar. Mas foi fantástico. Coisa pra caramba, tem coisa... E aí, só para encerrar, então, eu falei, no fim do ano passado, eu tropecei num outro negócio ainda, que é um material canalizado no começo dos anos 80 ali, e parece bem ponta firme. E aí eles falaram, não, quando chegaram nesse material e perguntaram para a entidade que estava canalizado, não, mas na parte física, o sistema recíproco do Larson está certo? Não, está certo, é aquilo lá mesmo, a parte física do universo de vocês é toda feita daquele jeito lá. E eu fui procurar esse tal sistema recíproco. E é uma outra explicação de como que a matéria nossa é feita de forma independente. Não tem nada a ver com esse negócio da química oculta. Você acha em Reciprocal System, se procurar Reciprocal System no Google, você vai achar uma fundação desse tal do Larson. E ele começou na década de 40 a fazer só a conta matemática, do jeito que o pessoal da física faz, e chegou num outro jeito de representar todo o nosso sistema de matéria física e química, outro de representar os átomos, que é muito mais simples, que a nossa física e química atual. Do mesmo jeito que o universo, que o sistema solar, com o Sol no centro, é mais simples que o sistema solar com a Terra no centro, com os planetas girando em círculos. Só que ele não tem muita correspondência com essa química oculta aqui. Tá? Nesse sistema de Larson, os átomos, eles são mais... Ele não subdivide os átomos também. Ele descreve um universo de movimento.
Mas o legal dele lá é que ele relativiza o tempo. Fala, não, aqui o ser humano só consegue perceber o tempo desse jeito. Ele faz umas contas matemáticas e não, olha, a gente está no universo que você pode ou estar observando 3 dimensões de espaço e uma de tempo, ou você pode estar observando 3 dimensões de tempo e uma de espaço. E daí ele deriva todas as partículas conhecidas do universo, todas as leis astronômicas conhecidas, inclusive a parte da formação de galáxias, por que as galáxias estão se afastando, por que dentro de uma galáxia e galáxias próximas estão se aproximando, de forma assim que você vai entendendo, cara, que louco isso aqui, e chega na parte de química também. Mas é outro assunto aí, esse negócio eu quero conseguir entender o suficiente para explicar isso. Eu já falei para o Thiago, no último bate-papo que a gente falou, bateu lá para outubro, e eu não estou nesse ponto ainda. Mas mas nem se preocupa, cara, que é coisa. É uma peça do quebra-cabeça, que a galera está acostumada, né? Você não vê, geralmente a gente entrevista a galera que está dentro do meio hermético e tal, e agora a gente tem expandido, então a gente está falando com acadêmico, com cientista, com o pessoal de fora, então para trazer esses conceitos para dentro aí do podcast. Cara, eu quero te agradecer demais pela explicação, por tudo. E cadê, Rodrigo, considerações finais? A gente já está chegando no fim. Cara, assim, palestra fantástica, muito obrigado. Assim, eu sempre gostei dessa parte mais teórica da física, eu não gosto muito da matemática, mas assim, foi muito bom, muito bom. Adorei. Maravilha, Ulisses. É algo para assistir várias vezes, né? Eu acho que teve tantos detalhes ali que eu vou reassistir a palestra, mas foi fantástica, João. Parabéns. E gostei do assunto, bem interessante. Grande Robson. Eu adorei a palestra. Assim como o Ulisses, eu vou ter que rever mais, pelo menos, no mínimo uma vez. Vou ter que anotar os livros que ele mostrou, porque eu não consegui ver, para mim dar uma pesquisada. E eu recomendo ele dar novamente uma olhadinha no tal da física. Vou dar uma olhada, vou pegar aqui. Tranquilão. E eu vou pegar depois, o João vai passar para a gente os dados, para você que está acompanhando a gente. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tem os links que ele passou para a gente, os livros e toda essa parada. E, Thiago Tomosauskas. Só agradecer aí a oportunidade do João falar com a gente, passar esse conhecimento, talvez incendiar a cabeça de alguém para pesquisar química oculta junto com ele, para ver se aumenta o número de pessoas investigando isso. E é isso aí. E queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, o que é o Projeto Mayhem e como é que o pessoal participa disso? Cara, o Projeto Mayhem é um grupo de estudiosos de todas essas coisas. É como o João falou, cara, a gente era ou ateu ou crente, e aí a gente chegou num ponto onde a ciência, cara, para no limite. Aí você fala, cara, o que é mediunidade? Como é que funciona a alquimia, hermetismo e tal? E a gente se juntou num grupo. Então a gente tem um financiamento recorrente, né, coletivo, e a galera participa, é catarse.me/TDC, e aí a gente junta grana para cada 3 meses, a gente pega os textos mais legais que tem, né? Então a gente está em conjunto aí com a Eclésia Babylon, com o Espelho de Circe, com o próprio Morte Súbita, a Abadia de Heteru mandou também para a gente uns textos. Então a gente tem colocado toda essa galera publicando coisas e a cada 3 meses a gente faz do mesmo jeito que o Crowley fazia, né? Em 1909 a gente tem feito de juntar esse material. E também estamos promovendo esse podcast, essas entrevistas com a galera, assim, de todos os cantos que vocês puderem imaginar, né? Essa é a entrevista 270, se eu não me engano. Então, se você chegou agora e escutou, esse é o primeiro podcast, tem muito material, tá agrupado em tag. Então, se você entrar lá, tipo espiritualismo, vai ter uma porrada de gente que vai falar desse assunto. Umbanda, Quimbanda, teosofia, cristianismo, demonologia e muito mais, né? Então, catarse.me/TDC. E é isso, galera. Poxa, brigadão. E aquelas últimas coisas de internet. Então, não esquece, segue o canal, ativa o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Valeu, João. Falou, gente.